Bom, 11.3, então, como vocês viram, né? Está disponível aí desde segunda-feira, e esse é o foco. Né? Bom, colocando um pouquinho em contexto, né? A Embarcadero, então, hoje é parte do grupo chamado Idera. A Idera é uma empresa que pertence a alguns fundos de investimento, né? Empresa de capital aberto, que hoje detém aí, esses são alguns dos produtos das linhas de fermentar, de produtos, né, em geral, e serviços que são parte desse grupo Idera. Então, tudo que você está vendo aí, ou que você não está vendo aí, porque está Eu ia pausado. falar agora, o slide não passou. Agora você está vendo aí. Tudo isso é parte do grupo Idera. Tá? Nós estamos dentro da divisão de desenvolvimento, onde estão aí outras ferramentas como Sencha, como Old Tomato, como APIs, né? UltraEdit, API Layer, FireStack, tem uma série de caras nessa área, né? De dev, né? Froala, mas existe um leque aí, como você está vendo, gigante de ferramentas, tem DevOps, tem banco de dados. Isso é só uma parte a mais, né? E é um grupo que continua fazendo aquisições, então essa lista ela vai aumentar. Tá? Mas focando no RAD, né? O RAD a nossa solução, a nossa ideia, né, para desenvolvimento rápido de aplicações multiplataforma de alta performance, sempre nativas, compilação nativa, escrito em Pascal ou C++, com poderosos elementos visuais para o design da aplicação. Né? Então, esse é o que define o RADStudio em si. Né? O que a gente destaca como os principais recursos do RADStudio? Então, primeiro, produtividade, né? Desenvolvimento muito rápido, aplicações nativas e que são rápidas, porque a gente compila diretamente ali para o metal, né, como se diz, para o processador. Né? APIs para todas as plataformas, então não significa que você está usando um framework como um VSL, um FireMonkey, mas você não está numa caixa fechada, você não está bloqueado, você tem acesso às APIs de cada plataforma que a gente compila. Eu posso acessar qualquer API do Windows, qualquer API do Android, do iOS, Mac, Linux, não importa. Né? Muito focado em design visual, né, para protótipo rápido de aplicação, e apoiado por uma comunidade muito forte, que tem crescido muito. Né? Outro ponto importante do ecossistema do RAID é a compatibilidade retroativa de código. Então, é uma característica única. Né? Os projetos são compatíveis, nós nunca abandonamos código para trás. Né? Os projetos seguem sendo migrados e atualizados para as versões mais recentes, com suporte aos sistemas operacionais mais modernos e todos os recursos dos sistemas operacionais modernos, mas aquilo que você gastou de tempo lá, sua regra de negócio, continua valendo, continua funcionando, está testada, não tem porquê eu reescrever. Né? Então, isso é um grande diferencial. Né? Quantas tecnologias que nós observamos, se a gente pegar as tecnologias, por exemplo, que estavam na época do Delphi 7 vigentes, né? Elas morreram. Né? Os projetos foram desperdiçados, foram reescritos em outras coisas, enfim. Então, a compatibilidade e a preservação do seu investimento em código é muito importante para nós e ela é um foco constante. Né? Essas são várias áreas onde nós temos clientes operando, né? Basicamente, todas as áreas de negócio, você encontra clientes muito significativos fazendo, utilizando, né, o RAD, o Delphi C Builder como parte do seu stack, como parte das suas soluções para desenvolvimento. Né? Na série 11, então eu vou falar um pouquinho de tudo que veio, dos principais pontos do 11, né, do que veio nessa série 11X, né, por isso que a gente coloca como 11X, o 11.1, 2 e agora o 3. Então, um resumo, né, nessa série 11 foi introduzido o suporte a RAID-API na IDE, então você tinha o projeto compilado, né, o VCL, o FireMonkey, obviamente já suportava a RAID-API por algum tempo, mas a IDE agora é RAID-API, permitindo que você faça, inclusive, o design da aplicação em RAID-API. Né? Então, o próprio Form Designer com suporte a RAID-API. Né? Também houve um avanço na parte do detalhamento de como as informações são apresentadas na IDE. Então, por exemplo, né, as tabs, né, é uma coisa tão corriqueira, as tabs com o código. Não, na verdade, aí estão sendo acrescentados itens que tornam a sua percepção e sua leitura do que você está fazendo muito mais clara. Né? Então, por exemplo, as tabs com marcas de read-only, porque você está carregando uma tab, um código-fonte, por exemplo,
do source da ferramenta, que você obviamente não vai alterar nesse momento. Então, esses indicadores de modificado, foi carregado enquanto estava fazendo debug, tudo isso te ajuda a entender aonde você está ali em termos de projeto, a se localizar. Né? Então, essas são atualizações visuais que foram sendo introduzidas durante a série do 11. Suporte para o Markdown e HTML já direto ali nativo na IDE. Então, antes você tinha... isso é importante mencionar, porque o homepage e a visualização de HTML em geral, qualquer elemento web, estava baseado no finado, né, Internet Explorer, que não mais existe. E, obviamente, isso, além de usar o browser ali embutido na IDE, isso obviamente gerava delays, né, não era perfeito como deveria ser, né, até pela própria lentidão do browser. Né. Hoje, tudo ali é VCL puro. Então, a própria renderização do HTML é feita por componentes nativos, nativos, né, do Delphi em si. Na verdade, a renderização desse Markdown aí do HTML é feito por uma suite de componentes HTML diretamente e nativamente na IDE. Tá? Então, tudo aí, agora, a nova homepage e o suporte para o Markdown, para a documentação do projeto, para o README, né, do projeto, ele é puro VCL, 100% puro VCL. Tá? Também foi introduzido, né, ou vem sendo melhorado, o LSP. O LSP é um motor separado, é como um servidor, né, por isso que se chama Language Server Protocol, né, é um servidor que segue um protocolo que é standard. Esse protocolo é estandarizado, ele é padrão para todos os ambientes de desenvolvimento, o qual faz o trabalho, entre outros, né, do Code Completion, entre outras features da própria RAD. Então, isso hoje é uma aplicação, é um serviço que corre à parte. Quando a ideia sobe, ele sobe isso junto. E isso traz uma performance, uma estabilidade muito maior. Esse cara foi introduzido lá no 10.4 alguma coisa, acho que 10.4.2, e vem sendo otimizado versão a versão e recebendo novas features. Há mais por vir. Há mais refinamento a fazer, mas ele está no 11.3 muito, muito estável, muito interessante. Né? Então, o LSP é algo novo dessa série do 11. Foi restaurado também o suporte ao XSLT, que é a exibição da documentação em XML, né, que você pode adicionar no código, dos comentários do código, diretamente ali na IDE. Então, você tem o Help Insight ativando, mesmo, inclusive para o código que você escreve, nós mostramos isso no último webinar, se eu comentar meu código, ele já automaticamente vira Help para quem está usando o meu código, digamos, uma classe, qualquer coisa assim. Né? Outros avanços em geral, então melhorias no disassembly, no view do disassembly, né, da CPU, nas mensagens de erros, então com cores para tornar mais fácil a leitura da tela. Né? Existiu uma release intermediária, 11.1.5 para o C++, né, e o 11.2. Nesse cara, o foco muito forte em qualidade, então, principalmente no C++, o que no Delphi é o LSP, no C++ existe esse mesmo conceito, mas é implementado de outra forma, baseado em outra tecnologia, não é o LSP, mas exerce o mesmo papel. Né? É um tipo de LSP, digamos assim, para C++. Então, isso recebeu aí uma série de otimizações nos linkers, endereçamento de memória alta, porque, em geral, os projetos em C são realmente muito grandes, muito robustos. Né? A atualização das plataformas suportadas. Né? Então, nós trouxemos um compilador novo para o ARM 64 bits do Mac. Né? Então, a nova plataforma da Apple, né, é baseada em ARM, não mais Intel, né, então o M1, agora M2, e nós já no primeiro momento tivemos esse compilador portado para suportar o ARM para o Mac, porque no Mac, para as máquinas novas, não há mais opção, ele só roda ARM, não tem camada de compatibilidade ou qualquer outra coisa assim. Né? Essa pergunta até surgiu durante o webinar lá fora, né, sobre o Windows no ARM. O Windows no ARM está vindo aí. Vai acontecer, né? E a gente acredita que isso é uma tendência, porque a eficiência dos processadores ARM é incomparável com a atual arquitetura x86, né, do Intel. Mas no mundo Windows, essa é uma adoção de longo prazo, né, porque o parque instalado é muito grande. Então, não vai trocar, né,
toda a plataforma para ARM num piscar de olhos, muito longe disso. Isso a gente vai conviver, provavelmente vai ocorrer, está ocorrendo essa introdução do Windows no mundo ARM, mas a gente vai conviver com os dois por longuíssimo tempo. Além disso, no ARM, no mundo, na versão Windows, né, para a ARM da Microsoft, na versão no mundo Microsoft para o ARM, há uma camada de compatibilidade muito alta. Você roda uma aplicação Intel dentro do Windows ARM sem problemas, diferente do que acontece lá no mundo da Apple. Então, é algo que também queremos suportar, o Windows na ARM, mas o pessoal perguntou, mas por que fez o Mac para a ARM primeiro? Porque para o Mac, neste momento, é a única alternativa. Para o Windows, é ainda algo mais incipiente, né? E há uma outra diferença importante, né, de mencionar. No mundo Apple, a Apple ela tem o pacote fechado, né? Ela traz o sistema operacional mais o hardware. Então ela manda no hardware, né? Se você quer comprar uma máquina da Apple, se você quer rodar o macOS, você necessariamente precisa de um MacBook ou de um Mac Mini ou de qualquer que seja o equipamento da Apple, né? Ela fornece o sistema e o hardware. No mundo Microsoft, ela fornece somente o sistema operacional. E o hardware é dominado por milhares de fabricantes. Então não tem um controle sobre esse mercado. Então você não consegue fazer o que a Apple fez, que é, agora é tudo ARM e pronto, acabou. Não, veja, ele vai ao sabor do mercado. Então a gente acredita nessa transição para ARM, mas que ela vai tomar muito mais tempo, né? Mas vai ser suportado. Quando isso se tornar algo realmente, no momento, né, começar a ganhar espaço, isso vai realmente ser suportado. Bom, atualização de API do Android, além dos flags de segurança. Isso aqui já vem por default nos projetos novos, é muito interessante, porque você gera um binário que está ali suportando todos os critérios de segurança das versões mais recentes do Windows 10, a partir aí dos últimos updates, e do Windows 11. Né? Isso evita, por exemplo, tentativas de acesso direto a áreas de memória para roubo de informação, o que geralmente esses trojans, essas aplicações maliciosas fazem. Né? Então, você protege o seu executável, você deixa ele com lá a marquinha de protegido, que é muito importante para projetos profissionais, RPs, etc. Tá? Algumas pequenas alterações aí no Delphi Language, né? Alguns, como a gente diz, syntax sugars, né? Que são pequenas melhorias adicionadas. O Manage Records, que é uma inovação muito interessante, né? Também foi adicionado aí na série do 11. Melhorias da RTL, e aí são inúmeras, aqui estão as principais, mas muito foco em performance, né? E na VCL, na atualização dos componentes da VCL para as versões mais recentes do sistema operacional. Então, por exemplo, o browser, o web browser agora com o Edge, né? Implementação atual do Rikedit e por aí vai. Tá? Também no FireMonkey e na parte de banco de dados. Né? Então, no FireMonkey, existe uma série de refactors, de melhorias sendo executadas em sintonia com o que vocês viram do Skia, para melhor suportar o Skia. E vem aí muito mais nessa área do Skia, aguardem aí que vocês vão gostar do que vocês vão ver. Né? Na parte de banco de dados, especialmente no FireDAC, eu queria citar um caso aqui, vai estar mais para frente, na verdade, isso a gente volta nele. Mas o FireDAC também recebe atenção em todas as releases, então teve a atualização do FireDAC Monitor com mais informação para você monitorar o que você está fazendo ali no banco de dados. Né? Atualização dos drivers, né? E por aí vai. Então tem aí uma série de melhorias também do ponto de vista das bibliotecas de bancos de dados. Né? Entrando direto agora no 11.3. Foco do 11.3, performance e qualidade. Né? Então existem coisas novas, mas o foco principal é performance e qualidade. O que ocorre é que muitas vezes, quando vamos melhorar algo, acabamos por refazer algo ou trocar por algo melhor e mais novo, o que acaba, no fim das contas, virando uma feature. Né? Então, entre essas atualizações, muitas vezes parece, olha, mas o que está de novo? Bom, primeiro, atualização de plataformas. Então, suporte para o iOS 16, Android 13, macOS na última versão, Ventura, Ubuntu 22. Isso dizendo que foi homologado, não quer dizer que só funciona no Ubuntu 22, tá? Funciona basicamente todas as distribuições Linux, mas foi testado homologado no Ubuntu 22 e no Windows Server 2022. Tá? Então, essas atualizações aí que são importantes. Componentes novos, esse a gente tem uma demo para mostrar para vocês. Suporte para biometria agora componentizado. Eu até podia fazer isso via API direto, mas agora componentizado de um jeito muito fácil de fazer.
a biometria para o Android e para o iOS. Em geral, biometria no Android, e no iOS você também tem a opção do Face ID, se você tiver um hardware com suporte ao Face ID. Me parece que no Android, alguns devices, são poucos, mas eu acho que somente aquele Pixel do Google, se eu não estou enganado, posso estar falando besteira, mas eu acho que só o Pixel, nas versões aí do top do Pixel, não sei se o Galaxy também, o Edge, as versões mais altas tem o Face, né? Ou quais outros devices tem, mas em geral digital no Android, né? E você pode usar o Face ID nas versões mais recentes do iOS. Pode falar. Fernando, a biometria também por detecção facial no Android. Eu testei aqui também. No vídeo aí, tem a demo, mas eu não botei meu no vídeo, mas funciona, eu tinha testado. Sim. É que no caso do Android, se eu não estou enganado, não são todos os devices que suportam, certo? Exato. Nos dispositivos nos dispositivos que ele contempla, ele funciona também. Tá. Por curiosidade, o seu é o quê? O meu é um Galaxy S20 FE. Tá, já é desses dispositivos de ponta, né? Galaxy considerado de top de linha. Exato, exato. Então vai variar, no caso do Android, em função do device do que eu estou. Né? Mas bacana, valeu aí. Bom, mais melhorias, né? Atualização do LLDB. O LLDB é o core, é o que faz o debugger. Então, nós utilizamos uma tecnologia de debugger chamada GDB, né? Que nasceu lá no mundo Windows e foi sendo adaptada para outras plataformas. O LLDB é muito mais modular e já existe para esse core, né, do LLDB. Ele é um projeto de debuggers, né, aberto e que suporta N plataformas, né, e você adapta dentro da sua plataforma. Então, todos os debuggers estão sendo substituídos pelo LLDB, exceto o Windows. Todos os debuggers já foram substituídos, incluindo o Linux, nessa versão, pela plataforma LLDB Debugger, o que vai padronizar o funcionamento do debugger em todas as plataformas. A próxima é a substituição no mundo Windows, né? Isso é o que vem nas próximas versões. Então, substituímos em todas as plataformas e a próxima é a substituição no mundo Windows. Tá? Então, melhorias aí, para citar algumas, melhorias do core do produto. Né? E aí tem a notarização para o Mac. Para quem está em Mac, você tem que assinar a aplicação também agora para o desktop, é isso que essa notarização faz. Né? Suporte também no Windows para assinar aplicações que você vai distribuir para o Windows Store, lembrando que isso você pode aplicar num projeto VCL que você já tenha e colocar sua aplicação lá no Windows Store, então isso hoje é suportado. Né? Reforçando aí a mensagem do LLDB. Então, todas as plataformas não Windows, todos esses compiladores que estão vendo aí, hoje estão já baseados no debugger em LLDB. Tá? E aí vem aí a substituição no mundo Windows. Isso vai estandarizar, digamos, vai tornar a experiência de debugger muito igual em todas as plataformas, para melhor. Tá? Bom, algumas features novas no editor de código, né, que você usa aí no seu dia a dia, tanto no SyncEdit quanto nesse Matching Words, que é um recurso bastante interessante, né? Vários recursos aí que são novos, e isso está sendo possível através de um novo conjunto de APIs, da OpenTools APIs. A gente vai falar nela um pouquinho mais para frente. Tá? Então, outras alterações que são significativas na IDE. Né? Então, por exemplo, atualização, melhoria no suporte do Markdown, do código inativo, são coisas que ajudam você a navegar pelo projeto. Né? A Tools API, eu estava mencionando, ela foi atualizada e ela agora te dá um acesso direto, profundo ali no editor de código. Né? O que isso me deixa fazer? Esse cara, ele deixa eu intervir no próprio editor de código. Isso é excelente para o pessoal que escreve plugins, add-ons para a IDE. Porque esses caras, para fazer algumas coisas na IDE, eles utilizavam de alguns hacks, tá? Faziam algumas coisas não tão convencionais, digamos assim, na IDE para poder implementar algumas features em termos de integração com a própria IDE, integração com o próprio editor de texto, e agora isso foi traduzido em APIs que torna esse acesso, além de mais simples, muito mais estável. Tá? Então, essas APIs elas te dão acesso ao painting do código-fonte, do que você está vendo na tela ali. E
o mais importante, informações do status. Por exemplo, eu quero, meu plugin precisa saber ali qual é o código, a linha de código que o cursor está parado sobre. Eu consigo pedir essa informação. Está salvo, não está salvo? Enfim, todo o status do editor de código, o que a IDE usa para controlar o Code Editor, onde você está escrevendo o seu código, está disponível também via API para uso externo. É muito interessante. Esses demos que a gente vai mostrar estão lá no GitHub, tá? Então não se preocupe.